Vamos analisar a vitória do Vasco sobre o Vitória da Bahia por 4-3. Olha que jogo foi esse, que foi isso? O futebol é justamente apaixonante por isso. Não existe nada óbvio. E aquela famosa frase que o jogo só acaba quando o juiz termina. Se umas rodadas atrás o Vasco deixou a Vitória escapulir no último lance do jogo, hoje venceu um gol no último lance da partida. Vamos falar sobre isso, como diz o ditado popular: não existe derrota para quem sempre luta. Tudo isso, mas claro que a gente vai falar dos pontos críticos também. Eu detesto ser aquele cara chato que fica botando erros, mas faz parte da nossa profissão. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite, que boa noite para todo mundo. O Vasco brincou, fez um verdadeiro teste para cardíaco com o seu torcedor. Venceu o Vitória da Bahia por 4-3. Esteve atrás do placar. Na verdade, abriu o placar, tomou virada, virou, levou o empate e no último lance do jogo venceu. Bom, nenhum jogo que podemos resumir que as duas defesas são bem ruins. Não é à toa que os dois estão não estão na parte de cima. O Vasco entrou na parte intermediária e o Vitória na zona de rebaixamento. Estão mostrando aí 7 gols do jogo, que a defesa, sim. Me desculpem quem não quer ouvir, mas eu estou aqui para ser sincero, falar a verdade. Meu juramento, quando me formei, foi falar a verdade. Uma porcaria. Tanto é que foi um jogo de 7 gols. E tudo parecia que o Vasco não teria grandes problemas. É claro que o nível do Vasco não dava para sonhar, que o rival da Gávea fez com Vitória, que deu de 8-0. Não chegamos ainda nesse patamar. A gente espera e quer que o Vasco chegue futuramente nesse patamar, mas ainda não está. Não é culpa minha, é culpa dos políticos do Vasco que fizeram com o clube. Né? E o Vasco não está ainda no seu lugar que merece, que é o lugar competindo, brigando por títulos. Ainda não estamos nesse nível, mas espero, seja com o Pedrinho, seja com quem for, que vocês já sabem muito bem que eu já falei aqui 1000 vezes que para mim nenhum político do Vasco presta, mas então não me importa quem é que esteja no poder, né, entre os políticos, mas eu vou ter, já que o Vasco tem uma mania de fazer estátua com seus grandes ídolos, tem do Roberto, merecidamente, tem do Romário, que muita polêmica, se merece ou não, né? Já que ele é um cara que tem história no Vasco, desculpem, quem não gosta dele não dá para negar. É um time que ele fez mais gols na carreira, o time que ele foi mais vezes campeão, então não dá para negar. Ele tem história no Vasco, embora ele mesmo fala que não é vascaíno, né? Tanto é que ele é presidente do América. Mas também tem muita gente que caiu em fake news de Fla-Press, que ele é flamenguista. Ele nunca falou isso, né? Inclusive, vocês podem pegar uma entrevista que ele fez no Rica Perrone, que ele se sente, inclusive, comandado, que muitos da torcida jovem pegaram aquilo como verdade, que muitos espalharam que ele era Flamengo. Mas esse tipo de
homenagem, estátua, eu acho que deveria ser de alguém que tem um vínculo sentimental com o Vasco, que não é uma coisa que o Romário tem. Ele tem um vínculo profissional com o Vasco, que não dá para negar. O Roberto, sim, era merecido do Romário, podia fazer um outro tipo de homenagem a ele, mas é uma coisa para a gente falar em vídeos, muito provavelmente, quando o futebol estiver de férias, a gente vai falar sobre isso. Mas, já que o Vasco gosta de homenagear, eu defenderia, se um treinador, seja o Diniz, seja um outro, espero que seja o Diniz, mas pode ser que seja outro, faça do Vasco, vocês sabem que eu tenho um canal de Fórmula 1 também, o que o Schumacher fez com a Ferrari, que era uma equipe cheia de bagunça, não ganhava nada há muitos anos. Ele passou um perereque nos 5 anos, e quando ele conseguiu montar da forma que ele achava que dava para fazer um carro competitivo, ganhou 5 temporadas consecutivas. Então, se tiver alguém que faça esse trabalho, desculpem, a gente está cansado de ouvir, eu também estou cansado de ouvir, a longo prazo. Mas quando a gente for colher fruto, se esse time denominante, como o Schumacher foi com a Ferrari, eu vou defender que esse treinador tenha estátua em São Januário. Bom, agora a partida e um jogo que começou com os dois times tentando estudar um ou outro, nervosos e cheio de passo, mas o Vasco achou um gol aos 5 minutos de jogo e uma jogada de raça do Ryan, vamos falar assim mais do Ryan, que ele tentou arrancar, perdeu a bola, recuperou, tocou para o PH cruzou, era Visano, lembrou um pouquinho, por assim dizer, guardada devido às proporções, o gol do título no Brasileiro de 89 contra o São Paulo, lá no Morumbi, que a defesa do São Paulo ficou toda preocupada no Bebeto, a bola passou pelo Bebeto e o Sorato estava sozinho, cabeceou, fez o gol do título. E hoje, esse primeiro gol do Vasco foi similar com isso, a defesa do Vitória ficou toda preocupada no Vaete, a bola passou pelo argentino, encontrou o Nuno Moreira, que corou de peixinho, abrindo o placar. Era para o Vasco se empolgar, né? Eu gostei da atuação contra o São Paulo, contra o Santos e contra o Cruzeiro. Foi justamente isso, o Vasco, quando faz o gol, ele ganha uma autoconfiança. Né? Quando ele faz o primeiro gol, ganha uma autoconfiança. E isso não aconteceu hoje. Inexplicavelmente, o time passou a dar campo, da bola, o Vitória, que começou a gostar do jogo e chegou a um empate numa bola que foi lançada para o Eric, a defesa, eu não sei o que Fernando Diniz treina, visando o sistema defensivo. Tudo me leva a crer que ele passa a semana mais preocupado em treinar a forma ofensiva do que defensiva. Que a defesa estava toda torta, todo um lado, com o Eric no lado oposto. O lançador percebeu que o cara estava sozinho. Ele dominou, invadiu a área, bateu cruzado na saída do Jardim, empatou o jogo. E uma nova bobeada, né, de uma bola levantada para a área. E esse tipo de gol, pouca vezes a gente vê no futebol atual, porque todo mundo já treina. As defesas são preparadas para cortar esse tipo de lance. Mas do Vasco,
um gol de tipo que deve acontecer muito em categoria sub-15, né? Que está começando, está aprendendo ainda uma noção tática que todo mundo dormiu e o Lucas Éter só deu um toquinho para tirar o Léo Jardim e virar o jogo. E o Vasco não mostrava nenhuma maior força ofensiva para tirar o sono no Lucas Arcanjo. E no segundo tempo é que o Vasco veio com alterações, eu acho que não me lembro de outro jogo que o Vaete foi substituído no intervalo. O argentino, eu continuo confiando nele, acho sim que ele, tanto é que ele é o artilheiro do Vasco na temporada e no brasileiro, precisa achar mais um mecanismo no meio de campo para que a bola chegue nele da forma que ele gosta e a gente sabe que ele agrega, que é a finalização. Exigir que ele faça, recue, que ele arranque. Desculpe, ele não é esse jogador, nem é por preguiça, como por exemplo o Romário era. O Romário podia ser um jogador mais completo, mas ele é preguiçoso. Mas o resto não é puramente finalização. Assim como no Fluminense, o Cano é um cara puramente finalização. Tanto é que até na época dele de Vasco, o Cano, não importa onde ele pega a bola e chuta. E o Vaete é um cara puramente finalizador. E na dinâmica, no esquema do Diniz hoje, de passos curtos, a bola não chega no Vaete da forma que ele gosta. Tanto é que eles estão um tempão já na seca sem fazer gols, mas não se mais para esse jogo. Futebol é uma coisa que o futebol de hoje exige um time jogue de várias formas diferentes, dependendo do adversário. E tem jogo que realmente não perde o Vaete, né? Não perde a característica do Vaete. E a saída do Vaete, a entrada do DVD, o time ficou mais dinâmico, chegou ao empate, né, com o Ryan, né, agora eu não me lembro se foi pênalti. Não, o pênalti foi da virada, foi um lance pela esquerda, direita, que o André Gomes, o PH tocou para o André Gomes, e lembrei, ele escapuliu, cruzou rasteiro e o Ryan de carrinho empatou o jogo. E a virada foi um pênalti, né, que o Raul Cáceres, ex-Vasco, já vamos falar dele de novo, tocou com a mão, uma cabeçada do Lucas Pinto, tocou com a mão, pênalti que o Ryan converteu, e o Vasco voltou a recuar. E uma defesa, essas defesas que o Vasco não sabe trabalhar sem a bola, precisa trabalhar muito nos treinamentos durante a semana. Um time sem a bola, com a bola tem uma noção, se bem que poderia evoluir, mas sem a bola é pior, né? É o que precisa hoje trabalhar mais. E isso numa bola na área, o Léo Jardim foi sair e, no meu modo de ver, ele sofreu falta. Mas a arbitragem não viu, o goleiro caído, a bola foi cruzada para a área e o Raul Cáceres, ex-Vasco, fez a lei do ex, cabeçou e empatou o jogo. E para o Vitória, ainda mais que no lance anterior, o Lucas Helder, que tinha feito o segundo gol do Vitória, foi expulso. Para eles, com um jogador a menos, desculpa, empatou de 3-3, era uma vitória. E eles se recuaram, o Vasco pressionou, e
foi premiado no último lance do jogo com o gol do GB. Era um cruzamento do Lucas Piton, o GB subiu baixo com a defesa no Vitória, cabeceou para o chão e ganhou o Lucas Cândido. Bom, continuando, o Ryan, que está numa fase sensacional, é até lamentável a gente já pensar que não vai demorar muito para ele ser vendido. Sim, principalmente de que a juíza responsável por julgar o pedido de empréstimo de 80 milhões, se ela não ceder, negar para o Vasco pagar salário e tudo mais, vai ter que vender até por um valor menor que o Vasco quer por ele. O Vasco recusou agora uma oferta de 25 milhões de euros por ele. O Vasco quer no mínimo 30. Mas se o desespero bater, é um garoto que eu gostaria de ver saindo campeão, pode ser que ele seja ainda, né, qual é a Copa do Brasil, mas tendo uma história legal já no Vasco, como foi em 88 o Romário, saiu já bicampeão carioca, 190 gols, e um cara assim que já tem uma história no profissional do Vasco. Mas espero até que entre esse novo investidor, esse dinheiro da Crefisa, peça que aconteça a venda a desespero, né, que hoje, infelizmente, apesar dos fãs da diretoria estão muito bem, o Pedrinho está pagando o salário em dia, como se fosse obrigação, e o mais grave ainda, porque os credores não podem cobrar as dívidas por causa da recuperação judicial. Ainda assim estão pedindo empréstimo. Mas, enfim, seria bom chegar esse novo investidor logo. Eu estou curioso com essa cápsula da Crefisa, que ela pode vetar investidor. Continuo achando que é mecanismo de escudo para a diretoria, que não tem interesse de revender. Quando ela for cobrada, ela tem esse escudo para dizer porque não revende. Se bem que realmente tem uma boa parte das ações que tanto a ECAP, a 7 de Vasco estão brigando na justiça, mas se tivesse tesão de realmente revender, eles teriam já tentado um acordo com a empresa norte-americana. Bom, e o Ryan é um cara que eu gostaria que não saísse tão imediatamente, que ele ainda estivesse, tomara que o Vasco se classifique para uma Sul-Americana, uma Libertadores, e ele pudesse jogar aqui, tem a Copa do Mundo ano que vem, que depois da Copa, assim, que ele tivesse um destino que ele merece também, um mercado onde ele possa fazer seu pé de meia. Mas é um cara que eu acho que tem que explorar muito bem essa boa fase dele. O Fernando Diniz foi um treinador de verdade, consegue recuperar jogador. Daqui a pouco o Fernando Diniz vai recuperar o Paete, mas é um exemplo. O Ryan, até um tempo atrás, daquele 6-1, a torcida estava pegando no pé dele, porque ele parecia alheio com a dor do torcedor. Nos jogos parecia estar alheio à partida. Foi uma evolução muito grande do Ryan. Então espero que a diretoria consiga um artifício para ele continuar um tempo ainda no Vasco. Então valeu pela vitória, mas muito preocupante a defesa. Levou 3 gols e um time que está brigando para não cair.
Foi um jogo que os dois times mostraram que a defesa não estão confiáveis. Se bem que o Vasco tem um jogador importante que está lesionado, que é o Cuesta, mas mais um exemplo que o planejamento foi mal feito, porque um campeonato brasileiro longo, como o campeonato brasileiro, ano que vem vai ser mais longo ainda, que vai ser um ano todo. Você precisa ter peças de reposição para manter aquele padrão que o time joga. Sai um, entra outro e mantém aquele padrão. Vasco não. Se perdeu uma peça titular absoluta, o time fica desfigurado. No meio campo, se perdeu o Felipe Coutinho, vai ficar desfigurado. Se perdeu com esse está na zaga, a zaga virou uma mãe. Talvez a exceção seja o ataque, saindo o Aete, o Ryan mantém, né, padrão, né, de nível de gols, mas das outras posições do Vasco, principalmente sem a bola, precisa trabalhar. Então, é isso, galera. O que vocês acharam? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos tem bicho. Até o estava chegando com o primeiro tempo da coletiva e a hora do almoço com o segundo tempo da coletiva. Até mais.